O sistema de transporte em minha cidade é péssimo. Qualquer ônibus leva pelo menos 45 minutos para ir da universidade até meu apartamento barato, mas se eu caminhar pelo parque, levo apenas 15 minutos. Após um longo dia de aulas e trabalho, eu odiava caminhar para casa, mas também queria chegar à cama o mais rápido possível, arrastando meus pés cansados. Eu fazia o longo trajeto pelo parque quase todas as noites. Eu cruzava com alguns moradores de rua pedindo trocados. Sendo um estudante sem dinheiro, não podia dar muito a eles, embora eu pudesse dar sanduíches do meu trabalho que seriam jogados fora no final da noite. A maioria deles apreciava o gesto. Um homem chamado Ed sempre agradecia e caminhava comigo por alguns minutos, certificando-se de que eu atravessasse a parte mais escura do parque com segurança. Devido à sua maneira geral, eu me preocupava com suas intenções, até perceber que ele era uma pessoa bastante decente por trás de sua aparência. Comecei a ficar preocupado quando passaram alguns dias e não vi nenhum dos habituais no parque. Isso não era incomum. Às vezes a polícia estava patrulhando e eles estavam usando drogas ou criando confusão. Os moradores de rua apenas bebiam silenciosamente e recolhiam garrafas ou latas ao longo do caminho. Honestamente, esses homens cuidavam melhor do parque do que os trabalhadores pagos pela cidade. Meus colegas de quarto agradeciam pelas sobras que eu pegava no trabalho, que deveriam ter ido para os habituais, mas eu ainda me preocupava com os homens com os quais estava começando a me tornar amigável enquanto caminhava pelo caminho. Uma noite, achei que vi uma figura me seguindo. Não fiquei alarmado porque achei que era um dos homens. Pelo cheiro carregado pelo vento e pela maneira como a figura tropeçava atrás de mim, eu tinha certeza de que não havia perigo. Continuei com minha música tocando e andei um pouco mais rápido. Eu achava que os moradores de rua eram mais inofensivos, mas às vezes ficavam difíceis de lidar quando estavam embriagados ou de mau humor. Após um longo dia de trabalho, eu não queria lidar com uma interação tensa. Eu estava quase chegando a um poste de luz quando achei que ouvi um barulho por cima da minha música. Desliguei a música e olhei por cima do ombro a tempo de ver uma figura pálida correndo pelo caminho. Algo que parecia pálido e humano, e não como qualquer um dos homens com quem eu tinha cruzado antes. A figura deu um grito alto e eu pulei. Minhas pernas e peito queimaram imediatamente. Eu poderia conseguir ficar em pé servindo comida por 8 horas, mas isso não significava que eu poderia correr por muito tempo. A coisa se aproximou de mim enquanto eu começava a me sentir tonto pelo esforço de correr. Tropecei nos meus próprios pés quando alcancei a luz. Meus cotovelos e joelhos bateram forte no chão pavimentado. Vi estrelas com um impacto por alguns momentos. Eu olhei ao redor, tentando ver o que me fez correr em primeiro lugar. Meus olhos se moveram na escuridão, minha cabeça nadando. Eu esperava ver aquela figura novamente, mas nada se mexia no caminho. Forcei minha respiração a diminuir, pelo menos até eu ver o que eu poderia ter perdido se estivesse caminhando pelo caminho. Estar no chão fez com que eu pudesse ver sob algumas moitas. O cheiro atingiu meu nariz ao mesmo tempo em que vi uma mancha escura na grama e nas folhas. O rosto se afastou de debaixo da moita, olhos sem vida e boca aberta em um grito silencioso. Eu engasguei com o ar, minha mão voou para o meu bolso, procurando meu telefone. Para meu horror, meus bolsos estavam vazios, meu telefone tinha voado quando eu caí no chão. Comecei a me sentar para procurá-lo e outro grito veio, fazendo meu corpo congelar. Um borrão branco saiu correndo da moita. Levantei os braços em defesa inútil, outro corpo caiu sobre o meu, forçando ambos ao chão. Eu gritei por ajuda, rezando para que alguém pudesse ouvir. Esses gritos foram substituídos por gemidos de dor, enquanto a criatura se contorcia, tentando morder meu rosto e afundar os dentes na minha mão. Eu segurei um braço sob o pescoço, usando toda a minha força para manter o rosto afastado e evitar que rasgasse minha garganta.
Continuei tentando me livrar disso, chocado com o quão pesada a criatura parecia, mesmo que parecesse incrivelmente fina. Lutamos um contra o outro em uma tentativa desesperada e bagunçada de alcançar nossos próprios objetivos. O monstro pálido queria me comer e eu queria sair o mais rápido possível. Sem armas ou conhecimento de como lidar com uma situação como essa, eu estaria fadado ao fracasso. Lágrimas turvaram minha visão quando a coisa rasgou ainda mais fundo na minha mão, fazendo o sangue jorrar e eu gritar tão alto que minha garganta doeu. Meu coração quase parou de medo. Justo quando pensei que seria dilacerado por aqueles dentes afiados e garras, um som ecoou e a coisa desabou. Alguém havia passado por ali e esmagado uma barra de aço dobrada na cabeça do meu agressor. Eu me arrastei para longe, chorando e segurando minha mão dilacerada. Outra pessoa arrastou o monstro para o meio da luz. Eu me encolhi ao ouvir o som da barra de aço atingindo repetidamente o crânio do meu atacante. Mal consegui olhar para cima para ver meu salvador completamente devido ao estresse e ao medo. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Ouvi enquanto a cabeça da criatura era esmagada até que não restasse nada. Finalmente, olhei para cima. Um movimento chamou minha atenção, outra daquelas pálidas criaturas veio gritando do lado de fora da luz em direção a quem me salvou, quase nu, pele cinza pálida com veias azuis à mostra, cabelo caindo em mechas sujas e oleosas. A boca se abriu tão largamente que talvez pudesse literalmente arrancar a cabeça de alguém. As mãos estendidas, pulou na luz. A barra de aço desceu, derrubando a criatura pálida no meio do ar. Ela pousou na frente das minhas pernas e dei um grito de medo quando a barra fez um trabalho rápido com a segunda criatura. Sangue jorrou da ferida a cada golpe, matéria cerebral cinza derramou, fazendo a criatura se contorcer por alguns segundos. Por mais grato que eu me sentisse por não ter sido comido, meu corpo reagiu de tal forma devido à cena horrenda. Virei-me e vomitei ao lado. Quando esvaziei o estômago, olhei para o buraco do cano que ele estava. Sua aparência era estranha, mas eu não percebi o quão estranha era até parar de tremer o suficiente para dar uma boa olhada. Além do cano, ele não tinha armas, era como se ele tivesse pego a primeira coisa que encontrou no chão para matar esses monstros. Ele usava luvas brancas, agora manchadas de sangue e ferrugem da tubulação. Os sapatos sociais estavam manchados de sangue também. Ele usava um terno, mas não era isso que fez minha mente quase desligar, era seu rosto escondido por uma grande máscara de coelho. Os olhos do coelho eram enormes e pareciam assustadores demais para serem fofos, como se a pessoa que projetou a máscara quisesse que fosse fofa, mas exagerou, tornando-a ameaçadora com os olhos grandes. O sangue agora respingado no pelo do coelho não ajudava. Enquanto eu olhava, notei algo estranho, eu não conseguia ver nenhum furo para os olhos. Como diabos esse cara via através da máscara, especialmente no escuro? Ao longe, ouvi sirenes. Meus ombros relaxaram por um segundo, quando pensei que seria salvo. A polícia chegaria e eu poderia ir para o hospital para tratar da minha mão. Abri a boca para questionar o homem e agradecê-lo, quando ele largou o cano com um movimento rápido. Ele chutou meu peito com o pé, fazendo-me cair de volta no chão. Eu não tive chance de me mexer, já que seus joelhos prenderam ambos os meus braços. Abri a boca para gritar novamente quando uma das mãos enluvadas a cobriu, abafando o barulho. Lutei pela minha vida, mas não consegui mover o estranho mascarado um centímetro sequer. Ele ergueu a mão da minha boca para pegar um pequeno estojo no bolso do seu terno. Gritei, esperando que a polícia ouvisse, mas o som morreu na minha garganta quando ele tirou uma seringa do estojo. Minha cabeça ficou tonta pela perda de sangue e a visão da agulha quase me fez desmaiar. Eu nunca tive tanto medo na vida. Ser atacado por aquele monstro era menos assustador do que ver uma seringa cheia de um líquido misterioso. Lutei ainda mais, mas não fiz nada para evitar que o homem mascarado pegasse meu rosto com uma mão e, com a outra mão enluvada,
começasse a trazer a agulha mais perto. Minha boca ficou seca quando ele agarrou minhas pálpebras com 2 dedos e forçou meu olho esquerdo a se abrir. Preferiria ser comido pelo monstro do que saber o que ele tinha em mente. A agulha se aproximou ainda mais. Ouvi pessoas gritando ao longe, e perguntando se estava tudo bem. Meu corpo congelou quando a ponta da agulha entrou no meu olho, e desmaiei em uma longa escuridão. Quando acordei, estava em uma cama de hospital, e entrei em histeria imediatamente. Alguns policiais chegaram para fazer perguntas e pediram que eu fizesse alguns exames de drogas depois de ouvirem minha história. Não os culpo por isso. Eles disseram que encontraram o corpo de um morador de rua perto de onde desmaiei, junto com muito sangue. Eles não conseguiram descobrir quem matou o homem. Todos os exames voltaram limpos e fui liberado depois de alguns dias. A polícia também me contou que Ed ouviu gritos no parque e os chamou. Eu precisaria agradecê-lo mais tarde quando nos encontrássemos de novo. Adquiri o hábito de olhar meu olho esquerdo no espelho antes de dormir, tentando ver algum dano. Minha mão está cicatrizando bem, mas receio que a ferida deixe uma cicatriz desagradável. Pensei que ficaria muito estressado para comer depois de um incidente como esse, mas o oposto aconteceu. Não consigo parar de comer. Uma fome insaciável permanece no fundo do meu estômago, não importa o quanto eu coma durante o dia, e parece que estou perdendo peso. Minha pele começou a ficar pálida, e tenho recebido comentários sobre minha aparência doentia. Tirei um tempo do trabalho, incerto sobre quando ou se voltarei. Estou observando atentamente quaisquer sinais estranhos ou mudanças. Tenho dificuldade para dormir e fico pensando em um fato muito simples, que não quero encarar, mas que sei lá no fundo que é verdade. Teria sido melhor se aquele monstro me matasse naquela noite. O homem que tentou me salvar fracassou. O que quer que tenha injetado no meu olho simplesmente não funcionou, só atrasou o que estava por vir. Prefiro morrer do que me transformar em algo remotamente parecido com o monstro que me atacou. Do jeito que as coisas estão indo, não tenho certeza de quanto tempo vou permanecer eu mesmo, e isso me assusta até a morte. Comecei a criar o hábito de andar pelo parque, rezando para encontrar respostas ou algum sinal do homem com a máscara de coelho. Pelo menos consegui agradecer a Ed por ter chamado ajuda naquela noite. Se eu morrer por causa de um ataque aleatório de monstros enquanto tentava voltar para casa, não levarei esse arrependimento comigo.